Louvado seja Deus. Só da igreja com a paz de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pela vida do pastor. Mais uma vez nos confiar este privilégio e esta grande responsabilidade. Sem delongas, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta ao Apocalipse, carta que João, por revelação divina, escrevera, texto escatológico que vai retratar o fim dos tempos. Louvado seja Deus. Quero saudar os irmãos que estão em casa, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente noite a todos. Você que também, por favor, possa estar abrindo a sua Bíblia em casa, colocando de pé junto conosco, para nós lermos a palavra de Deus. Apocalipse, o capítulo é o de número 3, o verso de número 14, até o verso de número 22. Só quem encontrou, diga amém. Coisa boa. Diz-nos assim a palavra do Eterno. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e a porta abrir, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você se assente glorificando a Deus por esta boa palavra. Louvado seja Deus. Quando nós fazemos menção do livro de Apocalipse, nós sabemos o peso e a responsabilidade que se é falar acerca desse livro. Mas antes de entrar no texto, eu quero só trazer uma breve meditação para nós entendermos em que circunstância e ocasião foi escrito. Apóstolo João, que era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, eu imagino ele saindo da casa de seu pai para seguir os passos de Jesus, para se tornar um seguidor, um discípulo de Cristo. E quando ele inicia-se essa jornada, não somente ele, mas também os 12 e alguns outros que acompanharam o ministério de Jesus, Maria Madalena, Lázaro, Marta, Maria, irmã de Lázaro, e tantos outros que testificaram, testemunharam de sinais, maravilhas, prodígios, a qual Jesus operou no período a qual ele esteve com os seus discípulos. Por aproximadamente 3 anos e meio, acredita-se. E nesse período, nós percebemos que eles tiveram experiências maravilhosas com Cristo. Experiências essas que viram Jesus expulsando o demônio, viram Jesus ressuscitando mortos, viram Jesus curando enfermidades, viram Jesus operando maravilhas no período no qual eles estiveram com Cristo. E eu achei isso tremendo. Mas, cumprido o ministério terreno de Jesus, os propósitos pelo qual ele havia sido enviado pelo Pai, a Bíblia diz que após ele morrer e ressuscitar ao 3º dia, permanecer 40 dias ensinando e pregando aos discípulos, falando acerca das coisas concernentes ao reino dos céus, ele é levado assunto aos céus, e daí então começa-se uma perseguição muito grande acerca da igreja de Cristo. O povo de Deus, ele começa a ser perseguido duramente. Por quê? Porque aqueles que o perseguiam a igreja eram contrários à pregação de Cristo. Eles estavam perdendo seus adeptos, eles estavam perdendo espaço, eles estavam perdendo pessoas que até então seguiam e serviam a outros deuses, deuses pagãos a saber. E a perseguição começa.
E nesse inteirinho, os discípulos, eles se reúnem, nós conhecemos o contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando eles são revestidos de poder, e quando eles recebem essa autoridade do céu, que veio sobre eles, eles passam a anunciar o Evangelho com mais intrepidez, com mais certeza, com mais convicção, mas agora já não estão mais sozinhos, agora o Espírito Santo está sobre a vida deles de uma forma ainda mais abundante, e a perseguição, ela não diminui, ela aumenta. E eu aprendo algo também para a nossa vida: quanto mais você receber de Deus, não espere que as coisas que as lutas vão diminuir, não, elas vão aumentar, elas vão se intensificar. Por quê? Porque eu e você, nós somos provados assim como o ouro é provado no fogo. O ouro, ele só é extraído o melhor dele quando ele é lançado dentro do fogo, e dentro do fogo é onde se extrai o seu brilho, o seu resplendor, o melhor que ele tem para ser mostrado. Assim também, de igual modo, é na minha e na tua vida. Assim os discípulos presenciaram esta dura perseguição. E eles se espalham. Uns vai para cada um vai para um lugar para anunciar e pregar o Evangelho de Cristo. Nesse tempo também se levanta o apóstolo Paulo, aquele que outrora era perseguidor de cristão, aquele que era oposto à pregação de Jesus, e também se torna um pregador do Evangelho de Cristo. Meu irmão, que coisa linda! Aquele que era perseguidor se tornou um cristão, um pregador da palavra. Ei, fica tranquilo, descansa o teu coração nessa noite. Você que tem chegado até aqui intercedendo por alguém que é averso a crente, alguém que não suporta cristão, alguém que até zomba de você, mas se você está buscando, intercedendo de perseguidor, Deus vai fazer dele também um pregador do Evangelho, assim como fez com a vida do apóstolo Paulo. Nesse inteirinho, o apóstolo Paulo, ele começa a anunciar o Evangelho, conhecido de uma forma tão gloriosa como o apóstolo dos gentios, ou pregador dos gentios. Ele começa a anunciar a Jesus Cristo. Ele vai nas cidades a qual nós vamos fazer menção nessa noite. Ele pregou em Esmirna, em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Colossos, Hierápolis, Laodiceia, a qual nós vamos falar nessa noite, e em tantos outros lugares. E após a palavra ser pregada, anunciada, o Evangelho começou a ganhar espaço, começou a crescer, e a perseguição só aumentava, não diminuía. Quanto maior for a intensidade da ministração, da pregação da palavra de Deus, maior serão as lutas, maior serão as perseguições. Por que isso? Ou melhor, para que isso? Para que nós venhamos ter musculatura, para que nós venhamos suportar as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. As lutas, elas não são para me matar, não são para te matar, ou para fazer com que nós venhamos andar tristes, cabisbaixos, como se fosse o fim de todas as coisas. Não, a luta é para nos aperfeiçoar, porque eu sei que aqui tem certamente nosso meio, assim como aconteceu comigo. Você também já passou por circunstâncias, situações, provações, a qual você bateu e disse: olha, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não vou conseguir ir adiante. E aqui está você para contrariar aquilo que você um dia pensou. Deus te deu vitória, e a igreja de Jesus segue nessa mesma marcha, triunfando. E eles começam a pregar a perseguição em cima de perseguição, mas isso não era problema. E os discípulos então começam a ganhar espaço. Nesse inteirinho que o apóstolo Paulo já havia ganhado várias cidades para Cristo. Alguns discípulos já haviam morrido, alguns discípulos já não estavam mais entre eles. Até mesmo o apóstolo Paulo já havia morrido no ano 50, no ano 60 aproximadamente. Foi o ano em que João escreveu as suas 3 epístolas universais. Foi onde ele também escreveu o Evangelho segundo escreveu João, que é o livro da sua autoria. E nesse inteirinho ele está morando na cidade de Éfeso. Nesse inteirinho ele é pastor daquela igreja, daquela localidade, onde o Evangelho tinha sido pregado pelo apóstolo Paulo e tinha sido impregnado de uma forma muito gloriosa. Só que a perseguição não havia parado. A perseguição era contínua, e esse mesmo João, ele também é perseguido, a saber por Domiciano, que o persegue, que o prende, que o manda prendê-lo, torturá-lo e o levá-lo preso. Por quê? Ele vai declarar isso no livro do Apocalipse, capítulo 1, do verso de número 9, dizendo que por causa da palavra de Jesus e do testemunho, ele estava sendo preso. E eu fiquei pensando nessa situação. Quantos de nós temos essa mesma convicção de fé para, se preciso for, sermos presos por causa da pregação do Evangelho e do testemunho de Cristo? E quando ele fala testemunho de Cristo, não é acerca somente do que ele falava de Jesus, não. Isso era a pregação do Evangelho, mas acerca da sua vida cotidiana, da sua vida secular. Ele dava um bom testemunho de Cristo sobre a sua vida. Era alguém que
que irreparavelmente alguém olhava e certamente via em João alguém que servia a Jesus, alguém que era discípulo de Jesus, alguém que havia andado com Jesus. E esse mesmo caráter tem que estar também sobre a minha vida, tem que estar sobre a tua vida. Porque senão não faz sentido eu estar aqui intercedendo pela minha casa, pela minha família, mas se dentro de casa eu não dou um bom testemunho, eu não apresento a Cristo para eles da maneira que eu sou, da maneira que eu ando, da maneira que eu falo, da maneira que eu me comporto diante deles. Não faria nenhum sentido. E João agora está preso na ilha chamada Patmos, uma ilha vulcânica ao leste do Mar Egeu, uma ilha que naquele tempo ela se tornou uma prisão domiciliar, onde eram levados presos em asilos políticos, ou exílios, melhor dizendo, perdão, políticos, para serem deixados ali para morrer. Uma masmorra, um local terrível. E João está dentro desse local nesse momento. E dentro dessa prisão domiciliar, dentro dessa cadeia, na ilha de Patmos, Jesus aparece a ele e começa a lhe descrever as situações de como estava a igreja, a sua igreja, a igreja a qual ele havia estabelecido na Ásia Menor e por aquela região. E eu achei interessante ressaltar isso, porque o livro de Apocalipse, ele divide a história cristã de maneira profética em 7 períodos. E esses 7 períodos, João vai narrar através daquilo que Jesus havia dito a ele, os 7 períodos da igreja cristã. Primeiro foi em Éfeso. Éfeso foi a igreja que abandonou o primeiro amor. Esmirna, que sofreu perseguição. A igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E o 7º período, que é a igreja de Laodiceia. E quando nós chegamos aqui nessa carta, a igreja, melhor dizendo, verso de número 14, verso 14 vai dizer: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, o próprio Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu olho para Jesus falando com João. João certamente poderia não ter o mesmo conhecimento daquilo que estava recebendo para escrever aquelas cartas. Mas Jesus, quando ele olha para a igreja de Laodiceia, olhando para os nossos dias de forma escatológica, se tratando acerca do 7º período da igreja, o período ao qual certamente estamos nós vivendo nesse tempo. É o período do esfriamento. É o período onde a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade. E ele olha para aquela igreja que a única coisa boa que ela tinha em si própria era a afirmação daquilo que ela mesma se via. O pastor pregou esses dias acerca disso. Você é aquilo que você vê? O proverbista aqui nos diz no capítulo 29, verso de número 19, que assim como as águas refletem o rosto, as águas são para corresponder ao rosto, assim o coração do homem corresponde também ao homem. E aquela igreja, ela dizia para si própria, como Jesus olhou e disse: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e tu não sabes. Jesus olha para aquela igreja que se sentia, que achava que tinha tudo, e começa a fazer um diagnóstico sobre aquela igreja. Eu olho para essa palavra e digo para você e para mim, irmãos, como eu estava lendo esse texto: Jesus conhece os que são seus. Jesus me conhece, Jesus te conhece. Não adianta eu ficar tentando mostrar aquilo que ser aquilo que eu não sou, tentando transparecer algo que dentro de mim eu não sou. Por quê? Porque Ele me conhece, Ele te conhece. E por nos conhecer tão bem nessa noite, Ele vem falar conosco acerca dessa palavra. Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós não podemos mais, irmãos, deixarmos de lado aquilo que a Escritura nos tem ensinado. Não temos mais alcunha, a oportunidade de viver uma vida às margens do Evangelho, porque nós estamos vivendo já os últimos dias na face da terra. E essa igreja opulenta, essa igreja que se tornou exatamente aquilo que a cidade representava. Para os irmãos entenderem, a cidade de Laodiceia, ela nem sempre teve esse nome. Anteriormente ela se chamava de Diópolis, que significa cidade de Zeus. Cidade de Zeus, uma cidade que tinha a sua idolatria, um deus pagão. E naquele inteirinho, quando Antíoco Epifânio, ele estava reinando na Síria,
ele começou a invadir as cidades e destruir cidades por cidades. Quando ele se depara com a cidade de Dióspolis, a sua esposa Laodice, ela gostou tanto daquela cidade, ela achou aquela cidade tão linda, tão imponente, tão maravilhosa, que ela disse: não, coloca o nome dessa cidade, me presenteie, coloca o meu nome nessa cidade, não destrói. E ele assim o faz para agradar a esposa. E mulher, quando quer alguma coisa, ela pede, mulher consegue, sim ou não, irmãos? Consegue, irmão. Minha esposa todo dia me pede dinheiro, eu não sei para que quer, que eu nunca dou, mas pede. Brincadeira, irmãos, não pede não, não é assim não. Só que quando nós olhamos para aquela igreja opulenta e recebendo esse nome, só que agora eu vejo que Antíoco Epifânio tinha um problema em suas mãos. Qual? Ele não poderia, de certa forma, entrar naquela cidade que já tinha um nome estabelecido, mudar o seu nome sem encontrar algumas adversidades. E sabe o que ele faz para ganhar a animosidade do povo, para ganhar o coração da cidade? Ele começa agora a enriquecer a cidade. Ele começa a trazer ouro, prata, ele começa a fazer algumas reformas, algumas melhorias, começa a trazer presentes para transformar aquela cidade. Cidade essa que havia sido por várias e inúmeras vezes destruída por terremotos que aconteceram naquela região. Cidade essa que se tornou tão rica, tão majestosa, que quando ela for destruída por algumas ocasiões de terremotos, ela não aceitou ajuda externa para fazer as suas reformas. E essa cidade agora, ela começou a ser uma cidade alcançada por causa dos presentes. E quando eu fiquei imaginando esse contexto dessa história, eu fico imaginando os nossos dias, que não tem sido diferentes. Aqui não, eu louvo a Deus por isso. Mas quantos lugares você vê por aí que as pessoas, pastor Flávio, têm ocupado os púlpitos das nossas igrejas para falar acerca de política, para falar acerca de tantas outras coisas que não edificam, coisas seculares, coisas que estão certamente norteando outros rumos que não são a ministração da palavra de Deus, a salvação de almas. E como se fazem isso? É alguém que chega numa igreja e fala: olha, eu preciso de 25 minutos, meia hora no púlpito da igreja, mas caso você fizer isso por mim, eu consigo fazer uma reforma aí, pastor Flávio, eu consigo quebrar essa parede, lançá-la para trás, eu consigo pessoas para trabalhar na obra aí, se o senhor me conceder esse tempo. É mais ou menos assim que funciona. Foi assim que aconteceu naquele tempo. Então esta cidade de Dióspolis, cidade de Zeus, a cidade que até então servia um deus pagão, que tinha em si uma religião, agora cedeu espaço para aquele Epifânio, para aquele imperador da época, e o nome agora é mudado de Dióspolis, cidade de Zeus, para Laodiceia. Laodiceia aqui no grego também tem uma significância muito importante, que ela quer dizer Laos, quer dizer povo, Diceia, costumes, ou justiça, ou no original é uma junção de duas palavras, quer dizer o povo que reina. Aquela cidade que até ou anteriormente era conduzida, era a cidade de Deus, ou de Zeus, melhor dizendo, que tinha na sua integridade a religião pagã da época, agora abandonou por causa de favores e presentes que lhes foram oferecidos, e agora se tornaram uma cidade que vivia segundo os costumes do povo. E eu fiquei pensando nisso tudo e fiquei, meu Deus, e nos dias de hoje não tem sido diferente. Quantas das vezes nós que somos o povo de Deus temos deixado de servir a Deus da forma correta por causa de favores, por causa de muitas das vezes agradar alguém que nós não deveríamos agradar, porque nós devemos somente agradar a um, que é Deus, o nosso Senhor, e tentamos agradar o parente, tentamos agradar a família, tentamos agradar pessoas que nós queremos bem, e muitas das vezes nós estamos nos distanciando da palavra de Deus. Por isso nós precisamos ter discernimento de espírito. Venha para a escola bíblica no domingo pela manhã, você vai ouvir sobre isso. Precisamos aprender a discernir os espíritos. E essa cidade, ela se tornou opulenta, se tornou grande, se tornou famosa. Naquela época, naquelas reformas que foram feitas, a cidade, ela ganhou estradas que se tornaram monopólios naquela época. E o que me achou mais interessante é porque ela, na sua época, ela tinha uma escola, uma faculdade de medicina muito importante na época, onde era produzido um colírio muito para a época, muito avançado, que tratava de feridas, que tratava de situações oftalmológicas, pomadas que eram boas também para cicatrização no ouvido e tantas outras. E quando eu olho para Jesus, que conhece o contexto, não somente o texto, o contexto, a geografia, a cultura, Jesus, ele vai tratar com aquela igreja que agora tomou a forma daquela cidade. Eu imagino que aquela igreja não era dessa forma, mas ela se tornou exatamente aquilo que era aquela cidade. Uma igreja rica, assim como era a cidade, uma igreja abastada,
onde o próprio Jesus Cristo já não estava mais dentro dos templos, estava do lado de fora. E o nosso contexto atual tem vivido dessa forma. Vamos para o texto, olha o que o texto diz. A imagem que Laodiceia tinha deles mesmos era essa: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E a repreensão de Jesus é: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus vai fazer referência exatamente acerca daquilo que eles tinham dentro daquela cidade. Quando eles fazem menção, eu sei as tuas obras, que nem és quente nem frio, Jesus está falando exatamente do contexto geográfico. Nós sabemos que na cidade de Laodiceia, o apóstolo Paulo em Colossenses, ele vai falar acerca de duas cidades, a cidade de Colossos e a cidade de Herápolis, que nessas cidades eram na sua época polos turísticos importantes. E dessas cidades, de uma saía da cidade de Colossos, afluía-se um rio de águas termais, águas geladas, águas que eram consideradas águas terapêuticas à sua época. Muitas pessoas, não somente pelo turismo, mas iam para essa cidade também para serem curadas através dessas águas medicinais. E a cidade de Herápolis, que também afluía-se um rio, que era levado exatamente para dentro daquela cidade, um rio localizado, situado no vale do rio Lico. E as águas que saíam da cidade de Herápolis, onde existiam muitas fontes de águas termais, águas quentes, que traziam cura para as pessoas que buscavam, pessoas de todo o mundo antigo iam para a cidade de Herápolis para se banharem naquelas águas quentes, buscando curas, pelas propriedades que haviam naquelas águas. E a cidade de Laodiceia até então não tinha abastecimento de água própria, então as águas vinham da cidade de Herápolis, através de aquedutos, de canos, que atravessavam-se as montanhas e eram levados dentro daquela cidade. Só que entenda, quando aquelas águas, os irmãos que já foram, não sei, visitar alguma fonte de águas térmicas, águas termais, aqui no estado do Rio de Minas Gerais, as águas de Lindóia, por esses lugares afora, você chega num lugar daqueles, muitas das vezes, aquelas águas, existem águas, aquele lugar tem águas de todos os tipos, mas existe certo tipo de água que elas não são bom para o consumo. Por quê? Por causa das propriedades que tem dentro dela. E esta cidade, quando ela recebia estas águas, ela chegava exatamente nessa condição, morna, uma água insalubre, uma água que não dava para ser consumida. E Jesus faz exatamente essa comparação. Cidade de Laodiceia, diz: olha, vocês não são quentes, igual as águas que existem na cidade de Herápolis. Vocês tampouco são frios, igual as águas que correm, que afluem da cidade de Colossos. Vocês são mornos. Por isso, assim como as águas nauseantes que chegam até a Laodiceia, assim eu vou vomitar vocês, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Palavra de Jesus à igreja de Laodiceia. Eles que se achavam que eles eram ricos, mas Jesus falou: não, vocês são pobres, porque vocês não têm a verdadeira riqueza. Eles se achavam que tinham tudo, porque o colírio que tinha naquela cidade era um colírio que era transportado, era vendido por toda aquela região, por ser muito famosa através desse colírio. E Jesus fala: não, vocês são cegos. E era produzido dentro daquela cidade uma lampreta que era muito cara naquela época. Já era um avanço muito grande, não era como nos dias de hoje, onde nós compramos roupas de todos os tipos, de todos os modelos. E essa lampreta, essa lã negra era de muita raridade e de um preço muito alto. Então essa cidade se tornou riquíssima, muito conhecida por todos esses motivos quais eu estou falando aos irmãos. E Jesus fala: não, vocês são pobres, vocês são luz. E Jesus vai trazer este conselho a essa igreja. Verso 18: aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com um colírio para que vejas. E eu acho linda essa carta, essa repreensão de Cristo, porque Jesus não vai de forma dura, mas ele vai de forma cirúrgica tratar o problema que está acontecendo dentro daquela cidade. Jesus olhou o problema e falou: olha, eu aconselho vocês. É como no livro de Deuteronômio, quando ele propõe diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E Jesus fala: aconselho-te que de mim compres. Verso 19, ele diz que eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E essa palavra mexeu comigo, irmãos. Por quê? E olhando para essa palavra, olhando para
para essa igreja de Laodiceia, para referência acerca das águas quentes com as águas frias. A igreja de Laodiceia, ela não poderia promover refrigério às almas cansadas que iam até ela, como as águas do rio Colossos. Tampouco ela poderia oferecer calor para aquecer as vidas, assim como a oferecia as águas termais de Herápolis. Ela é uma igreja morna, uma igreja apática. E dentro desse contexto eu já quero finalizar a minha fala tratando acerca de algo que eu achei interessante marcar acerca dessa influência. A igreja de Laodiceia foi influenciada de uma forma muito negativa. Nós, como igreja, nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos influenciados pelo mundo. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não devemos tomar a forma do mundo, porque as pessoas olham para mim e para você e esperam algo diferente de cada um de nós. E o interessante, pastor Flávio, é que dentro desse texto eu percebo 3 gerações de pessoas, 3 gerações que estão presentes nos nossos dias. A primeira geração que eu posso falar e citar seria a geração, talvez a geração dos teus pais, a geração dos nossos pais. Eu não sei você, mas eu peguei um pouquinho ainda desse contexto, quando eu me converti ao Senhor, onde tudo, pastor Flávio, era Deus. Tudo era Deus. O irmão, ele comprou um carro. Testemunho. Nasceu a filha. Vamos fazer um culto de ação de graças para glorificar a Deus por isso. Aniversário de 1 ano, culto de ação de graças, para agradecer a Deus. Aniversário de 15 anos, culto de ação de graças, para agradecer a Deus pela oportunidade, porque chegou aos 15 anos. A primeira geração, essa geração dos nossos pais, quando entrava dentro de uma igreja, não tinha pressa para ir embora, tinha horário para entrar, chegavam antes. Diferente da geração nossa de hoje. E não tinham pressa para ir embora, não tinha preocupação em olhar para o relógio, preocupado com as horas, embora nós precisamos respeitar um tempo devido a uma circunstância. Mas não tinha preocupação para ir embora para suas casas. Por quê? Porque a sede, o anseio era de ouvir Jesus falar. Eu quero ouvir o amém, eu quero ouvir o alfa e o ômega falando comigo nessa noite. Eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero ser cheio de Deus, ao ponto de transbordar. Essa é a nossa geração de antigamente, a geração dos nossos pais. A geração dos nossos pais, tô saudade. Eu não participei disso, mas há quem diga que não se tinha televisão dentro de casa, porque a televisão, alguém que disse que era a imagem da besta ou a imagem de Satanás. Não se tinha televisão, não se assistia televisão. Saudade, irmãos, da época que as irmãs, eu não estou pregando os costumes, irmão, entenda bem, por favor, não me queira me julgar mal, mas no tempo que as irmãs, elas consagravam até os seus cabelos a Deus, não pintavam suas unhas. Eu estou falando acerca de um tempo onde o temor a Deus estava em alta, onde quando alguém pensava em pecar, o quebrantamento já vinha na hora. E o que Jesus quer da igreja de Laodiceia é o quebrantamento, é que eles se arrependam, é que eles voltem para Cristo. É como se alguém estivesse passando ali, a igreja estivesse aqui e alguém está passando ali vendendo. Na verdade, Jesus estava aconselhando: compra de mim, eu tenho para vocês, eu tenho o que vocês precisam, eu tenho o que vocês necessitam. Era mais ou menos isso que Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia. E essa nossa geração, a geração dos nossos pais, viveu exatamente nessa época. Eles não tinham WhatsApp, Facebook, Instagram, não tinha nada disso, irmão. Quando queria falar com Deus, era joelho, era monte, campanha no monte, 7 dias, tá chovendo, monte, tá trovejando, monte, não importava a circunstância, nada desviava a atenção da geração de antigamente, a geração que tudo era Deus, era até algo exagerado demais, mas há quem sinta saudades. Eu sinto saudades mesmo não tendo vivido naquela época, onde tudo era Deus, onde quando você entrava num culto como esse, não ficava olhando um para o outro. Simão não vai parar de falar, Simão não vai se cansar de falar para a gente ir embora logo, assistir qualquer coisa na Netflix. Não, irmão, a geração de antigamente tinha sede de ouvir Deus, e Jesus está falando para aquele povo: eu aconselho de mim, vocês se arrependam. E a segunda geração, é a nossa.
A geração que Deus é tudo, mas nós acrescentamos algumas coisas mais no meio. É a geração que nasceu o filho, trazer o pastor para fazer uma oração, para ler uma palavra. Vai ter que ser coisa rápida, pastor. Vai ter aniversário lá em casa, pastor, pode até trazer uma palavra, coisa rápida. Vai ter lá e começa a festa na casa do crente e começa cantando o hino da Cassiane, com muito louvor, com muito louvor. Aí daqui a pouco alguém troca a faixa de música, meu Deus, que é isso? É a geração que, olha, pastor, tem um churrasco lá em casa lá, pastor, mas meu cunhado tá vindo aí, sabe? Gente boa demais. O senhor não estranha não, tá, pastor? Se o senhor vê 4 latinhas de escola lá, é porque meu cunhado, né? Meu cunhado é gente boa, não posso... É família, né, pastor? Tem que usar de sabedoria, né? Estou ganhando ele para Jesus. Geração de hoje. Perderam os seus princípios, perdemos os nossos valores. E é muito perigoso, irmãos, nós temos vivido nossos tempos. A igreja naquele tempo era exagerada com Deus. Deus era tudo. A igreja, a geração de hoje, Deus é tudo. Mas tem os acessórios que a gente não quer deixar. Fazermos coisas muitas das vezes para agradar pessoas, esquecemos daquele que morreu por nós, daquele que se entregou na cruz do Calvário por nossas vidas. A geração que estamos passando, estamos vivendo, entenda uma coisa, irmão, nós podemos até estar vivendo o período da igreja de Laodiceia, mas nós não podemos estar na condição daquela igreja. Nós não podemos estar mornos espiritualmente. Nós não podemos sair de um culto como esse e ver alguém precisando de um auxílio, de uma ajuda, e nós virarmos o rosto, passar de lá como se não fosse conosco. Nós não podemos olhar para a necessidade de alguém e imaginar que aquilo não é problema meu. É problema meu sim, meu irmão. Porque eu aceitei a Cristo, o propósito que eu fiz com Ele foi de ajudar pessoas, foi de ganhar almas. E se esse propósito se perder no meu coração, no teu coração, algo muito grave está acontecendo na nossa vida. Essa mornidão, ela não pode chegar até mim, a você. Quando se fala em culto, tem pessoas que pensam assim, se der eu vou no culto. Como se o culto fosse um paliativo. Como se estar na casa de Deus fosse uma opção. Se der eu vou, mas se não der, pastor, o senhor sabe, tem culto quarta-feira de novo, né? Amém, eu vou lá, se der. Tá bom, meu irmão, se der, Jesus te leva também para o céu, fica tranquilo. Se der também, Ele cura você dessa enfermidade, não tem problema não. E essa é a terceira geração, a geração que um pregador disse que é a geração que vai lotar o inferno. Palavra pesada, né, irmãos? Mas é a geração que, se não abrir os olhos, é a geração que não precisa. É a geração de Laodiceia. Não precisa de Deus, não precisa de Jesus. E Jesus, por ser tão educado, Ele ainda vai aconselhar. Olha, eu aconselho vocês, compre de mim ouro refinado, para que enriqueçam, vestes brancas, para que cubra essa vergonha de vocês. Ele está falando para a igreja de Laodiceia, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio. Não é esse colírio frígio que vocês têm aí, não, é o colírio do céu, para abrir a vista de vocês, porque vocês têm cura para aqueles que estão com os olhos enfermos, mas são cegos espiritualmente, não enxergam a verdade. E ele diz no verso 19, eu repreendo, eu castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. E olha o que ele diz no verso 20, eis que estou à porta, isso aqui eu achei muito triste, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Se Jesus está à porta, irmãos, da igreja, Ele está do lado de fora da igreja. E a terceira geração precisa urgentemente. Tenho certeza que em uma dessas 3 gerações você vai se identificar como eu me identifiquei. Porque são períodos da vida do cristão que nós precisamos reavaliar nossos conceitos, precisamos rever onde nós temos caminhado com os nossos pés, o que nós temos feito com a nossa vida espiritual, qual é a nossa conduta com relação ao que Jesus fez por nós. Será que Jesus na minha vida, Ele está do lado de fora batendo, tentando ter acesso à minha vida? Será que Jesus, Ele está da mesma forma como estava na igreja de Laodiceia, batendo, ansioso para que alguém, se alguém abrir a porta, eu vou entrar? Ele está falando, eu vou entrar, vou cear com Ele e Ele vai cear comigo. E não termina aí não, meu irmão, olha o que ele diz aqui no verso de número 21, ao que vencer,
lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, nós temos nessa noite a oportunidade de reavaliar algumas coisas. Hoje é noite de interceder pela nossa casa, pela nossa família. E eu digo algo para você, algo que falou forte comigo. Sabe por que tem pessoas da tua casa, da tua família que ainda não estão aqui? Exatamente por causa daquilo que Jesus escreveu à igreja de Laodiceia, através da vida do apóstolo João. Porque nós muitas das vezes nos encontramos mornos espiritualmente diante das circunstâncias. Ser cristão, ser fervoroso, irmãos, entenda uma coisa, não é sapatear, sair rodopiando aqui, falar língua estranha, não. Nada disso, irmãos. Ser fervoroso no espírito é vivermos uma vida separada do pecado, uma vida focada no céu que nos aguarda, uma vida destinada a alcançar almas, e almas não somente se alcançam através da pregação do evangelho. O pastor citou um testemunho de um irmão que lá no outro lado do país não pode pregar o evangelho, não pode falar de Jesus, mas ele tem ganhado almas para o reino de Deus. Como? Testemunho. O meu testemunho ganha almas, o teu testemunho ganha almas. Que nessa noite, irmão, nós possamos reavaliar como nós temos testemunhado Cristo através da nossa vida. Será que nós temos sido cristãos frios? Ou será que nós temos, porque, irmãos, existem 3 temperaturas espirituais inseridas dentro da Bíblia Sagrada. Você se lembra dos discípulos que estavam a caminho de Emaús? Tristes, abatidos, abalados, porque Jesus havia morrido e já era o 3º dia. Eles vão caminhando, encontram um viajante e Jesus se apresenta diante deles. Não sabiam que era o Cristo, mas quando terminou Jesus de pregar, eles comentam entre si: rapaz, porventura não ardia em nossos corações quando ele falava conosco aquelas palavras? Ei, meu irmão, se a palavra de Deus não faz com que o teu coração arda, com que a tua alma seja incendiada, irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, irmãos. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Jesus falou: olha, aconselho que de mim. Jesus ele fala para mim e para você: arrepende-te. Eu dentro dessa palavra falei: meu Deus, me perdoa. Porque muitas das vezes, irmão, nós vamos ler a Bíblia e não temos motivação. Eu fiquei pensando: meu Deus, mas se a tua morte não for a motivação que eu preciso, o que será mais preciso para que eu me motive para ler a tua palavra? Se a morte de Jesus, o Filho unigênito do Pai, não for motivação necessária para eu querer viver uma vida consagrada ao meu Deus, o que mais me é necessário, irmãos? O que mais te é necessário, irmão? Eu falei: meu Deus, nós precisamos rever nossos conceitos, igreja. E eu falo com temor e tremor diante de Deus. Há um céu de glória guardando a minha e a tua vida. Só que se nós não perseverarmos em vigilância, em buscar o que a palavra tem nos orientado, algo que sempre é dito nesse altar, não vai valer de nada. Não vai valer de nada as campanhas, orações no monte, jejum, consagração, cantar no grupo das irmãs, dos varões, dos jovens, das crianças, evangelizar, dormir tarde, estudar a palavra, não. Porque não basta somente conhecer a Bíblia, mas viver o Evangelho de Cristo. A Bíblia, ela é um livro prático. E todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus e nós deixamos-nos ser norteados por ela, certamente os caminhos que Deus vai permitir que eu e que você passemos vão ser caminhos onde o testemunho dele vai estar sobre a nossa vida, como esteve na vida de João. João teve o testemunho, as pessoas olhavam para ele, por isso ele foi preso. Então, meu irmão, nessa noite, se você tem intercedido pela tua casa, pela tua família, eu deixo essa palavra para a meditação da igreja. Reveja os teus conceitos. Em qual destas gerações você está caminhando? Em qual destas gerações? A geração onde Deus era tudo? De forma exagerada, coisa boa. Quando alguém entrava dentro da igreja, começava a cantar os corinhos de fogo, ou cantar o hino da harpa. Irmão, já tinha gente sendo tocada ali na porta da igreja. Ah, mas... E a Bíblia diz que Deus é o mesmo. De ontem, de hoje e de eternamente. Então ele é um Deus imutável, ele não muda, mas a igreja muda, nós temos mudado. Então são coisas que precisamos rever, são coisas
que se você talvez viveu e não tem vivido hoje, você precisa rever. São coisas que, se você lembra pela glória daquilo que foi, porque hoje Laodiceia já não existe mais. Se você for lá para o Oriente Médio, na região da Turquia, você vai encontrar somente as ruínas de Laodiceia. Não existe mais aquela cidade opulenta, rica, majestosa. Não existe mais. Ela é lembrada só por aquilo que ela foi um dia. Se você se lembra de você por aquilo que você já foi um dia, hoje é a noite, para você buscar novamente o fervor do Espírito Santo, ser aquecido novamente pelas águas quentes que o Espírito Santo quer derramar sobre o teu coração. Não se permita ser um cristão morno, um cristão apático, um cristão que tanto faz como tanto fez. Não, meu irmão, não faça isso não. Amém, queridos? Quero encerrar minha fala, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a vida dos irmãos que estão em casa, e que em nome de Jesus Cristo, de hoje em diante, se porventura você estava morno, venha ser aquecido por Deus, por intermédio da palavra. Meu irmão, não espera ninguém vir aqui sapateando, porque isso aí, meu irmão, tem muita meninice hoje nos nossos dias. Espera ninguém vir sapateando, pulando um pé só, falando que eis, assim te diz o Senhor. Vem para a escola bíblica, meu irmão. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, venha, frequenta a escola bíblica também. Eu falo isso hoje com conhecimento de causa. Eu não era um frequentador assíduo por algumas ocasiões e alguns compromissos que eu priorizava antes das coisas de Deus. Eu posso falar isso aqui, o pastor está aqui, não me deixa mentir junto com a minha família. Mas quando eu passei a priorizar, irmãos, muita coisa na minha vida mudou. Muitas barreiras se quebraram, sabe? Não somente acerca do aprendizado, mas acerca daquilo que Deus tinha para a minha vida. E tanto tempo eu andando, é como se a bênção estivesse ao meu alcance. Jesus tentando se aproximar e eu me distanciando dela. Faça esforço, irmão, para você estar conosco também. Amém, queridos? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida dos irmãos. Eu retorno ao trabalho do pastor Flávio nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmão. Palavra maravilhosa. Fique em pé, meu irmão, fique em pé. Deixa eu falar algo com você que está aqui, você que está em casa. Essa palavra é muito séria, meu irmão, muito séria. Nós precisamos realmente, de forma pessoal e particular, nos reavaliar. Para nós percebermos que tipo de servir nós temos prestado a Deus. Quem realmente nós entendemos que Deus é. Quem realmente é o Deus que eu tenho servido? É o Deus da Bíblia? É o Deus grandioso que nós ouvimos acerca dele? É esse Deus mesmo? Nós precisamos reavaliar, irmãos. Precisamos parar e analisar. Que essa palavra possa permanecer em nossos corações. Eu quero orar em nome de Jesus, juntamente com os irmãos que aqui estão, os que estão em casa, lembrando os nossos irmãos que estão em casa, que nós estamos transmitindo apenas a mensagem, a palavra, não o culto todo mais. Tá ok? Por algumas razões, alguns motivos, nós transmitimos só a palavra. Tá ok? Então, sempre você que curtiu a página da igreja, toda vez que a igreja estiver transmitindo um culto, você que mora longe, você vai ter a oportunidade de ouvir a palavra. Eu quero um culto todo. Vem à igreja. Nós corremos um risco muito grande em continuar, mas eu quero correr o risco. Por quem eu sei que Deus está salvando longe. Nós corremos um risco de muita gente se acomodar e ficar aqui. Um monte de pastor amigo falou: não, eu tirei esse negócio, pastor, pelo amor de Deus. Os crentes não vêm na igreja? Quer ficar em casa assistindo? Deitado, bacia de pipoca do lado. Então, queridos, eu quero correr o risco, por quê? Porque Deus tem curado pessoas, tem alcançado vidas.
E eu creio. Traz para mim o caderno. Eu quero orar em nome de Jesus. Corre lá, irmão Edmar. Nós vamos orar. E sempre vai ser nesse padrão, nessa configuração. Vai iniciar-se com a mensagem para quem está em casa. Nós vamos passar horários de culto. Vamos estar. Hoje eu estou falando. Mas geralmente vai terminar a mensagem, vai orar e vai finalizar com quem está em casa, né? E os demais, quem está em casa também pode deixar o seu pedido de oração. Todos os cultos eu assisto inteiro quando chego em casa. Todos os cultos, assisto inteiro, vejo mensagem por mensagem, respondo mensagem por mensagem. Então, certamente eu não vou continuar fazendo a leitura e tal. Ah, pastor, eu gosto tanto, eu também gosto. Mas eu preciso deixar o culto dinâmico. Entendeu? Eu preciso deixar o culto dinâmico. Porque senão a gente corre o risco de fazer um programa como se fosse um programa de televisão. Então a gente tem que entender que tem gente aqui presencialmente também. E também aqueles que quiserem depois assistir o culto vai estar lá na página da igreja, ele pode assistir, não tem problema nenhum. O culto não, a mensagem, a palavra, tá ok? Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Um dos irmãos que pediu oração, o irmão está necessitado das nossas orações, o irmão Zezinho, presbítero Zezinho, é o pai do nosso irmão Diego, que foi regente na nossa sede durante muito tempo, que agora está novamente morando em São Sebastião. O pai dele está internado, não está nada bem. E ele me ligou ontem de madrugada, me ligou hoje, pedindo oração, e eu disse a ele, a igreja vai orar. Em nome de Jesus, eu acredito demais na oração da igreja, acredito demais na oração, né? Orar pela Elaine, né, que teve uma parada cardíaca, também está na UTI. Tá ok? Irmãos, a coisa é muito séria. Coisa muito séria. Deixa eu falar mais perto de você. A coisa é muito séria. Hoje nós, né, Anderson? Nós estávamos aqui mexendo em algumas coisas na igreja, estamos mudando algumas coisas aqui no fundo. E uma senhora, vizinha da igreja, saiu gritando, por favor, ajude meu filho, ajuda meu filho está morrendo, meu filho está morrendo. Estava o Anderson, eu e mais o irmão que mora aqui em frente, o irmão Fernando. E nós entramos na casa da mulher correndo, chegamos lá, encontramos o rapaz numa cena lamentável, cheio de sangue no chão. Ele dando os últimos suspiros, com a boca cheia de sangue. Uma cena horrível, irmão, horrível. E a primeira coisa que nós fizemos foi virar ele de lado e orar. E quando começamos a orar, manifestou uma legião de demônio. O demônio torceu o braço dele para trás, olhava com ódio, como se no olhar ele dissesse, vocês atrapalharam, eu ia levar ele. E a família desesperada, gritando, o pessoal, ele estava tendo um AVC, pastor. Eu falei, não é AVC. O Anderson ainda falou, isso é demônio. Logo no começo, quando a gente chegou, o rapaz estava aparentemente sofrendo um AVC. Não era AVC, era demônio. Colocamos a mão, manifestou uma legião feia de demônio, irmãos. Oramos, expulsamos, o rapaz voltou. Entende, irmãos? Servir a Deus é coisa muito séria. Nós não podemos levar as coisas de Deus de qualquer jeito. O que nós estamos ouvindo e ouvimos hoje da palavra. Eu não sou quente, mas eu também não sou frio não, pastor, eu sou morno. Se for morno, o Senhor te vomita, me vomita da boca dele. Ele não me quer perto dele. Eu causo náuseas nele. Eu não posso ser frio, porque eu sei, se eu for frio, o que acontece? Eu não posso ser morno, eu tenho que ser quente. O tempo todo, irmãos, nós temos que estar prontos para tudo. Tanto para a vinda de Jesus,
nós falamos, e eu louvo a Deus, nós falamos sobre discernimento de espírito, uma das manifestações do Espírito Santo, falamos dos 9 dons. O que foi dito, o que foi meio que simultâneo, é demônio. Interessante, tinha muita gente na casa, é o AVC. AVC, pastor, é AVC, irmão, é AVC. Eu olhei para o Anderson, ele olhou para mim, é demônio. Nós precisamos ter sensibilidade, irmãos, ao mundo espiritual, ao que está acontecendo. Viver para Deus não é só de oba-oba. Ah, pastor, sinto umas dores aqui, vou no médico, faço exame. Por que você não tenta orar? Faz uma campanha de oração. Por que você não expulsa? Se eu não aceito, só pode ser espiritual isso na minha vida. Eu não estou isentando que alguém não possa ficar doente, irmão. Mas nós também não podemos isentar Satanás do que ele faz. Eu tenho que parar um pouquinho para falar isso para vocês. Entenda, irmãos, nós não estamos aqui de oba-oba, não é mar de rosas. Nós estamos em constante batalha. Você precisa entender que você está em constante batalha. Você está achando que o inimigo não te ataca, não me ataca? Todos os dias, a todo momento. E nós precisamos estar atentos. Precisamos estar cheios de Deus para perceber a astúcia de Satanás. Quem me entende? Vamos orar, irmãos? Orar pelo pai do Diego, presbítero Zezinho, ou José, né? Orar também pela pessoa que, a Elaine, que sofreu um AVC, orar pelo moço que mora aqui de frente, né? Que Deus possa trabalhar na vida dele, irmão, que Deus possa dar mais uma chance, Deus possa salvar a vida dele. O diabo você precisa ver o desespero da mãe. Mãe nenhuma foi preparada para ver filho morrer. Mãe nenhuma se preparou para isso. Uma senhora de idade que sai correndo do jeito que ela saiu dela de dentro, meu irmão, atravessou a rua sem olhar para os lados. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Você tem filho? Você sabe mais ou menos então o que ela está dizendo. A dor que é uma mãe ver o filho morrendo em casa e não conseguir fazer nada. Entenda, meu irmão. Servir a Deus é coisa séria. Você foi levantado dentro da sua casa para ser profeta de Deus, para ser referência de Deus, para ser intercessor pela sua família. Se nós vacilarmos, meu irmão, nós colocamos tudo a perder, a nossa família se perde. Isso é coisa séria, meu irmão. Se nós não orarmos, nossos filhos se casam com uma perturbada da vida, e acaba com a vida dele. Nós precisamos hoje orar, abençoar, pedir a Deus, Senhor, direcione, ele está dormindo, você anda dentro da sua casa, profetiza, declara a palavra sobre a sua família. Irmão, se não há essas coisas na sua vida, está faltando. Você precisa se posicionar. É Josué diante do povo dizendo, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não estou de bobeira não, meu irmão. Não saí do Egito de bobeira não. Eu saí para servir a Deus. Feche os olhos, vamos orar, meu irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua bondade, fidelidade e misericórdia. Ó Deus, pedimos que as tuas mãos permaneçam sobre as nossas vidas. Pedimos que a tua mão alcance, meu Pai, o teu servo, o presbítero, ó Deus, Zezinho. Ó meu Deus, em São Sebastião. Pedimos que a tua mão seja sobre ele. Levanta o teu servo, ó Pai. Eu não sei qual é o diagnóstico médico na vida daquele homem, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Isso foi Jó quem declarou. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Pai, alcança a Elaine, que está na UTI. Meu Deus, coloca as tuas mãos sobre ela. Faz a tua obra, meu Pai, sobre cada família. Faz a tua obra
obra na família dos irmãos que aqui estão. Ah, meu Senhor, visita o Sidney na Irlanda, toca na saúde daquele homem, toca no casamento, meu Deus amado, toca no lar, em nome de Jesus, ó Pai, restaura, cura feridas, ó meu Deus, cicatriza, meu Deus amado, fecha aquilo que o médico não consegue fechar, meu Deus amado, faz desaparecer aquilo que o remédio não pode fazer, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, ó Pai, que Tu és o Deus de milagre, que Tu não mudastes, meu Pai amado, a Tua operação, ó Deus amado, não mudou, não foi alterada. Tu és o mesmo ontem, hoje e permanecerá eternamente. Deus poderoso e santo, guarda o lar, guarda a família, guarda, meu Pai, os filhos, guarda os meus filhos, guarda a minha esposa, guarda os filhos desse meu irmão, guarda, meu Deus, a família, consola, meu Pai, o coração do nosso irmão Diego, meu Deus amado, ali em São Sebastião, meu Deus, acrescenta fé ao coração dele, da família, da esposa, do irmão Zezinho, meu Pai, em nome de Jesus, visita os doentes, os enfermos, hospitalizados, meu Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, traz esperança, onde, meu Pai amado, o desespero estava tomando conta. Ó Pai, nós te agradecemos pela palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe nessa noite. Nós te agradecemos, ó Deus amado, nós guardamos essa palavra em nosso coração, meu Pai. Cremos que o Senhor, ó Deus amado, está trabalhando em nossa vida. Não nos deixe, meu Pai amado, viver na apatia que aquela igreja viveu em seu tempo. Meu Pai, desperta-nos, ó Pai, que nós possamos, ó Pai amado, não ser mornos e nem tampouco frios diante de Ti, ó Pai, mas que nós possamos, ó Pai amado, estar apercebidos, porque o Senhor vem para buscar um povo apercebido, que nós possamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor. Em nome de Jesus, graças nós te damos, em nome de Jesus Cristo. Estenda suas mãos com as minhas, que o grande amor